Bom, no vídeo de hoje a gente vai tirar um pouquinho da Dani Nutri e eu vou te contar um pouquinho da minha história, né? Aqui dentro do canal eu trago bastante sobre até mesmo a minha família, coisas que eu gosto, que eu não gosto. Vocês já me conhecem, seja daqui, seja do YouTube. Do YouTube não, aqui é o YouTube. Seja do Instagram, seja do Telegram, seja da onde for, né? Ou você é minha amiga mesmo, né? Mas eu quero te contar um pouquinho da minha história, né? Fora a nutrição. Tá, gente, eu nasci... Eu também. De 1995, em Nova Prata, lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequena. Na verdade, eu nasci em Nova Prata, eu só fui pra nascer, né? Porque eu fui criada em Veranópolis, tá? Tipo, meus pais moravam em Veranópolis e eu só fui pra Nova Prata pra nascer, tá? Então, mais ou menos me considero de Veranópolis ao invés de Nova Prata, mas é meio que junto, assim, sabe? Eu nasci prematura, eu nasci uma criança sem unhas, sem sobrancelha, sem cabelo. Eu era um rato de feia, eu era minúscula. Eu nasci com 1,9 kg, tá? Eu lembro que logo um tempo depois o meu pai foi entrar em campo, que meu pai era goleiro, né? E ele me pegou na mão dele, ele é grande e eu era pequena, né? Eu cabia direitinho assim na mão dele, né? E enfim, eu nasci sem chorar, então eu já nasci sem chorar, deu 40 segundos, tomei um tapão no médico, no jeito carinhoso, porque toda criança precisa chorar, né? Então eu já nasci apanhando da vida. Mas enfim. Passei até a minha infância, assim. Infância não, né, gente? Eu fiquei até o meu 1 aninho. Quando eu completei 1 aninho, na minha festa de 1 aninho eu tive que usar chapéu, porque nem naquela época eu ainda tinha cabelo. Meu pai tem todo o histórico de família calva e hoje eu já fiz tratamento porque eu tenho, tipo, pouquíssimo cabelo. Hoje eu já tenho muito, tá? Mas há uns 4 anos atrás eu tive um estresse muito grande, perdi cabelo, tive que fazer tratamento, enfim. Então tá na minha história, eu tive que aprender a conviver com pouco cabelo. Adoraria ter bastante cabelo pra fazer aquelas tranças embutidas, sabe? Acho lindo. Mas se eu fizer hoje uma trança embutida com esse tanto de cabelo que eu tenho, eu me sinto um peixe, tá? Beleza, quando eu tinha 1 aninho e pouco, daí eu fui morar em Caxias do Sul, uma cidade bem pertinho lá de Veranópolis, porque meu pai foi jogar no Caxias. De lá eu fiquei até os meus 5 anos. Nessa época, eu chegava em casa e chorava, dizendo que eu queria uma irmã, que eu queria uma irmã, que eu queria uma irmã, que eu era muito sozinha, que eu queria uma irmã, lalalala. Meus pais não queriam. Convenci eles, até que um dia eu cheguei em casa e meu pai... Cara, eu lembro exatamente desse dia. Até me emociona. Ele chegou pra mim e disse: eu plantei uma sementinha na barriga da mãe. Vai nascer um irmãozinho. Ai, gente, a minha irmã foi o maior presente da minha vida. Até choro, me emociono. E, enfim, tá, vamos voltar aqui que é difícil chorar, né? Mas tem pessoas que mexem muito comigo, que é minha avó e minha irmã. Beleza, daí a minha irmã nasceu em setembro do ano de 2000. E logo que ela nasceu, tipo, um pouco tempo depois, meu pai recebeu um convite pra gente morar em Portugal, na Ilha da Madeira. Aí meu pai foi, né, um tempo antes. E depois fomos nós. Saímos do Brasil, saímos do Rio Grande do Sul, saímos próximos da nossa família, tipo, não conhecia ninguém, era eu, minha mãe e minha irmã. E meu pai já tava em Portugal. E fomos. Cara, a minha irmã chorou de São Paulo a Lisboa às 10 horas de viagem. A minha mãe não sabia onde se enfiar, eu não sabia o que fazer. Na real, a minha mãe tinha que carregar a minha irmã e eu tinha que carregar as malas com 5 anos de idade. Chegamos em Portugal, o primeiro ano foi super difícil. Meus pais queriam... Tipo, eu não entendia muita coisa, né? Eu tinha 5 anos de idade. Meus pais queriam voltar pro Brasil a todo custo, de toda forma, de todo jeito. Mas enfim, a gente resistiu. Eu lembro que naquele primeiro ano, tipo, minha mãe falava assim: tá triste, tá com saudades da avó? Vamos no Mac comer? Cara, eu acho que naquele ano eu comi McDonald's toda semana. Nossa, sério, tu me espremia assim, era um McDonald's saindo de mim, né? E tá, daí comia demais, meu colesterol aumentou, fui pra nutricionista e foram ali que começaram os meus problemas com a nutrição, né? Mas já contei essa história e já tem vídeo no canal falando sobre isso. Lá eu estudava numa escola que era de tempo integral, era muito legal, de manhã eu tinha aula e de tarde a gente ficava na escolinha e a gente fez amizades com gente do mundo inteiro, porque lá em Portugal tinham jogadores de todo o planeta, né? E morar num outro país é muito diferente. Só que, tipo, eu não conhecia muito da cultura. Se fosse hoje eu morando na Europa, meu Deus, eu acho que eu ia viajar a Europa inteira, né? Aí tá, daí acabou, o meu pai tinha contrato de 3 anos e o contrato acabava em agosto, no dia 1º de agosto, se não me engano. E a gente comprou uma passagem pro dia 1º de agosto e ir para a Disney da Europa, que é aquela na França, sabe? E compramos pra ir pra Disney, tomar café da manhã com as princesas, com a Cinderela, minha vida, minha paixão. No dia 31 de julho, ou dia 30 de julho, meu pai recebe uma proposta do Goiás.
que ele tinha que vir pro Brasil, que ia ter que voltar, e tipo, ia acabar o contrato do meu pai, e eu ia ter que... E ele ia estar sem clube, então ele decidiu aceitar a proposta, e adivinhem, não fomos para a Disney. E o meu sonho de criança de tomar café da manhã com a Cinderela, se vocês me conhecem, eu vi assim, ainda abaixo. Beleza, voltamos pro Brasil, depois desses 3 anos em Portugal, voltamos pro Brasil, fomos morar em Goiânia, uma cidade muito boa mesmo, assim, amamos Goiânia, foi muito legal, a gente ficou por 6 meses lá em Goiânia. Daí, isso era final de 2003, acabou o contrato no Goiás, voltamos pra Veranópolis, lembra lá na minha cidade? Eu já esqueci. Aí meu pai participou do Gauchão, no Veranópolis mesmo, ficamos em Veranópolis, até metade do ano, né, daí lá eu vi minhas amigas de infância, aquela história toda. Na metade de 2004, ele recebeu uma proposta do Havaí, foi a primeira vez que eu vim morar em Floripa, daí a gente veio morar, morava lá no Campeche, né, lá no sul da ilha, moramos por lá, bem legal. Enfim, depois a gente em 2005 veio morar aqui no Estreito, que é onde eu moro hoje, né. 2005 viemos pra cá, meu pai continuou no Havaí. E, gente, nessa época toda, nesse tanto de viagem, já vale eu contar, né? Um outro fato da minha vida. Eu mudava muito de cidade, né? E eu tinha os dentes tortos. E nessas mudanças de cidade, toda vez que eu mudava de cidade, eu tinha que trocar um aparelho. Eu já usei 11 tipos de aparelho, tá? Devido a todas as trocas que eu vou contar pra vocês de cidades, eu já usei 11 tipos de aparelho, tá? Então, assim, pra vocês terem uma noção. Daí, 2005, ficamos em Floripa. Foi muito legal, assim, em Florianópolis, a gente se apaixonou aqui de primeira, só que daí acabou o contrato do meu pai. De novo. Vocês conseguem perceber que toda vez que eu inicio um ciclo de amizades, de colégio, a gente trocava de cidade, né? Beleza. Aí, final de 2005, início de 2006, fomos pra Recife. Daí meu pai foi jogar no Santa Cruz. Aí vai lá, toda mudança, né? Vamos pra Recife. Moramos em Recife até metade de 2006, meu pai jogou no Santa Cruz. Lá em Recife eu conheci o Nordeste, eu não conhecia, uma cultura totalmente diferente. A primeira impressão que a gente teve naquele ano foi, tipo assim, a gente achou muito diferente da nossa realidade. Tinha sido bem difícil. Beleza, daí acabou lá em 2006. Metade de 2006 nos mudamos pra Joinville. Voltamos pro sul do país. Voltamos pra Joinville. Aí em Joinville, cara, nós não achava casa de jeito nenhum. Na nossa mudança, era difícil. Eu lembro que a gente alugou um apartamento e nesse apartamento não tinha nada. Tipo, nada real mesmo, assim. Aí minha mãe foi na loja de móveis usados, comprou os móveis usados pra alugar a casa, né? No caso, pra botar dentro da casa, porque a gente já sabia que 6 meses depois a gente ia embora de Joinville. Aí ela comprou já com o negócio vendido de novo, que ela ia pegar na hora e no final do ano ela já ia devolver de novo. Cara, vocês não têm noção, a gente é experts em mudanças, né? Então, em Joinville a gente ficou um tempo e era muito legal, assim, Joinville, a gente amou de verdade, pena que foi pouco tempo. E daí, deixa eu ver depois, isso foi 2006. Aí, 2007, o pai acabou o contrato, ele já tava em fim de carreira, aquela história toda, jogador e tal. Aí voltamos pra Veranópolis, que é a minha cidade lá de pequenininha, né? Daí ele jogou no Veranópolis. E naquele ano, eu tava na 7ª série por aí, né? Foram quando começaram todos os meus complexos de corpo, de autoestima, de quando eu comecei a provocar o ato do vômito, né? Da bulimia. Bom, eu fiquei ali uns 5, 6 anos nesse processo, né? Nem sempre era recorrente, anos que não acontecia nenhum episódio, mas era algo que já começou a entrar dentro de mim. Eu nunca falei isso pras pessoas, né? Eu nunca expus isso pra minha família, porque eu era muito tímida. Eu fui falar pra eles, tipo, anos depois sobre a minha bulimia. Quando eu já morava em Floripa, eu já era formada, eu tive a coragem de contar pra eles, tá? Mas, enfim, não é esse o assunto do vídeo. Aí a gente ficou em Veranópolis, 2007. 2008, se eu não me engano, meu pai se aposentou e fez a transição pra goleiro. Não, mentira, pra técnico de futebol. Antes ele era goleiro e fez pra técnico de futebol. Aí pra nós foi muito diferente, porque ele deixou de ser o goleiro pra virar o técnico, né? E uma das lembranças que eu mais tenho, assim, na minha vida era ir com ele nos treinos. Eu amava, assim, por isso que eu acho que eu tenho muito do esporte dentro de mim. Eu amava ir nos treinos com ele, participar de jogos, entrar em campo. É muito minha história, assim, o esporte. É muito dos meus pais, de ver o exemplo deles. E, enfim, né? Coisas tipo a minha irmã, já não. A minha irmã é totalmente da dança. Ela não é tanto, assim, do esporte com bola, que nem eu, mas ela é totalmente da dança. Dança do ventre, ela fez ao longo de anos, essa história toda. Aí, em 2008, a gente ficou em Veranópolis. Aí, em Veranópolis mesmo, eu decidi acabar o ensino médio. Daí eu fiquei da minha 7ª série até o terceirão, né? Na mesma cidade, sem ficar mudando de cidades. E foi a única fase da vida que eu fiz vínculos
de amizades gigantes, porque vocês podem perceber, um ano eu ficava 6 meses num lugar, outro ano eu ficava em outro lugar, outro ano eu ficava em outro. Então eu tenho várias pessoas conhecidas ao longo desse Brasil, deste mundo, amizades super sinceras, né, pessoas que eu tenho contato até hoje, mas falar assim que eu tenho amigos de infância, eu acabei fazendo ali na minha adolescência, né, porque foi o maior tempo que eu fiquei num lugar que foram 5 anos. Aí fiz a minha adolescência, daí, gente, que época legal, né, nessa época, desde os meus 8 anos lá não aqui mesmo, aqui em Floripa, eu já comecei a jogar vôlei e eu durei o meu ciclo dentro do vôlei dos 8 aos 18, quando eu entrei na faculdade. E no terceirão mesmo, terceirão né, no ensino médio, eu vivia mais em ginásio do que no colégio. Pra mim era muito mais legal viver no ginásio do que estudando, tá, gente? Eu fui bem nessa época aí mesmo, tá? E a gente jogava campeonato, teve um ano que a gente perdeu tudo, assim, meu Deus, era um fiasco atrás de fiasco, sabe? Mas era muito, muito legal. E o esporte fazia isso, né? Eu lembro que teve o ano das festas de 15 das amigas. Que mané festa de 15? A gente ia, ficava até meia-noite, daí depois ia pra casa e dormia, porque no dia seguinte, 4 horas da manhã, tinha que sair, viajar, jogar. Então eu sempre fui muito envolvida com tudo isso, né? Nessa época eu namorei, daí depois eu fiquei solteira. Aí eu tive, assim, um tempinho ali com a minha melhor amiga, a gente ia pras baladas, né? Épocas da vida, assim, que hoje eu nem faço mais isso, né? Até porque a pandemia, até porque hoje em dia eu nem gosto mais. Mas especificamente eu tinha um grupinho de amigas, né? A Luana, minha melhor amiga, a Mari, a Manu, a Carol, a Fran, a Lela, né? Assim, uma série de meninas que me acompanharam ao longo da vida, extremamente minhas amigas de verdade. Então, é muito louco, né? Porque elas acabaram virando as minhas amigas de infância, mas na verdade elas foram da minha adolescência, né? Mas enfim. Aí, final de 2012, me formei no terceirão. Até então eu queria arquitetura, depois eu queria relações públicas, daí depois eu queria fotografia, daí depois não sei o que. Demorei, eu decidi mesmo nutrição uns 3 meses antes de fazer o vestibular. Fui fazer nutrição, eu tinha 7 vestibulares pra fazer. 7, eu tinha 7 pra fazer. E no final das contas, eu fiz o primeiro, passei e disse, eu não quero fazer mais nenhum. E daí eu realmente fiz o primeiro, que era Passo Fundo, a UPF. Fiz o de Passo Fundo da UPF, beleza. Fiz, passei, disse, não quero mais saber, não vou mais fazer vestibular nenhum. Tinha me inscrito no cursinho, tá, gente? Porque eu queria passar na Federal de Porto Alegre, ou na Federal aqui de Floripa. Desisti, disse, vou ficar em Passo Fundo, gostei da UPF, vai ser isso aí. Me mudei pra Passo Fundo, e nisso daí meus pais se mudaram pra Chapecó. Que daí meu pai foi treinar chapecoense e eles tocaram. Daí foi nessa época ali, quando eu entrei na faculdade, oficialmente, eu não segui mais a carreira do meu pai como eu seguia quando eu era pequena, né? Eu peguei e fui seguir minha vida, né? Quando eu entrei na faculdade. Fui morar pela primeira vez sozinha. Aí eu lembro de montar, assim, eu sinto o cheiro dos móveis. Toda vez que eu sinto o cheiro de móveis, me traz aquela lembrança muito de Passo Fundo. E era muito legal morar sozinha. Eu lembro que o dia que minha mãe me deixou em Passo Fundo, depois ela foi pra Chapecó de carro. Ela chorou de Chapecó, não, de Passo Fundo a Chapecó a viagem inteira. E eu fiquei super preocupada, né? Porque imagina, ela tava deixando a filha dela com 18 anos pro mundo. Demorei, a primeira vez, primeira semana eu fui tomar banho e não tinha shampoo. Aí eu tomei banho, molhei cabelo e tal, daí eu botei assim, fui pegar o shampoo. Eu olhei, gente, não tem shampoo. Como assim não tem shampoo? Não tem nem na gaveta. Aí eu me toquei, eu tava morando sozinha, né? O shampoo não ia nascer da árvore, dentro do box. Porque quando a gente mora com a mãe, né? A mãe ia lá, botava o shampoo lá e tu nem te ligava, né? De, meu Deus, tem que ir na minha farmácia comprar. E nossa, quanto eu apanhei, assim, o primeiro mês foi bem difícil, mas ok, né? E depois eu amei morar sozinha, eu amei morei sozinha. Aí namorei, depois fiquei solteira. Aí assim, metade de 2014, eu tava solteiraça, eu e minhas amigas todas solteiras. Cara, foi a fase que eu mais aproveitei, assim, no sentido festa, tá? Aproveitei, assim, real, tá? Existia um outro ser dentro de mim, não nada mesmo que vocês conhecem hoje, tá? A gente ia pra festa de segunda a segunda, quarta-feira, dia da Taixo, né, lá de Passo Fundo, sertanejo, e festa, e churrasco, e não sei o que, meu Deus, eu ia virada pra aula, a gente chegava em casa, tipo, 5 horas da manhã, 7 horas tinha que sair pra ir pro estágio, depois do estágio pra aula, daí tinha aula tarde e noite, chegava em casa de noite, ia pra festa de novo, então assim, eu fiquei uns 6 meses nessa loucura. Aí nessa época, tudo junto, né, veio a possibilidade de eu vir morar em Floripa, porque daí meus pais se mudaram pra cá, e eles falaram, vem pra Floripa, o mercado é muito bom, de trabalho, só que tipo, naquela época eu... trabalho, atender. Que é isso? Entendeu? Eu só queria saber de festa. Não queria vir de jeito nenhum pra cá, de verdade. Aí no final das contas, um dia, o final de semana, eu vim pra cá visitar eles e eu conheci de verdade Floripa, vi o mar e disse, nossa, que cidade. Aí eles me convenceram e eu vim. No final de 2014.
2014. 2015 iniciei aqui, vim pra faculdade, fiz transferência. 16 matérias não foram validadas, eu tive que repetir 16 matérias entre a transferência da faculdade. E no primeiro semestre, tipo, eu não conhecia ninguém aqui, eu não conhecia nada, eu não sabia o que fazer. Eu disse, quer saber, eu vou fazer. Eu lembro que eu peguei e tive que repetir as matérias, né, pra serem validadas na faculdade aqui. E no primeiro semestre aqui, eu fiz 17 matérias. Tipo, eu vivia na faculdade. Vivia. Só que pra mim foi um choque muito grande, porque lá em Passo Fundo eu tinha uma turma, né? Eu tinha as minhas amigas, a gente era uma turma que se começava no início da faculdade e acabava a faculdade a mesma turma. Aqui não era assim na faculdade, né? Então, eu era um pouco da turma dos iniciantes, dos avançados, do quem tá acabando a faculdade, quem tá iniciando, sabe? Era uma mescla, daí eu não conseguia fazer uma turma, sabe? Eu sofri muito, daí eu não conseguia fidelizar amizades, era muito difícil. E daí eu saí de uma realidade onde eu saía toda semana, todo dia com as minhas amigas em Passo Fundo, pra uma realidade, primeiro, voltar a morar com os meus pais, que foi muito difícil, e segundo, numa cidade totalmente diferente, com pessoas que eu não conhecia, não conseguia me adaptar. Foi a única vez na vida que eu não consegui fazer amizades de cara, né? E eu sofri muito, assim, os 6 primeiros meses... Eu não cheguei a ser diagnosticada com depressão, tá? Porque eu não cheguei no psiquiatra. Nem fiz terapia na época, eu deveria ter feito. Mas assim, eu sofri bastante. Sofri bastante. Aí eu morando aqui, né? Ali final de novembro, 2014, né? Voltando um pouco a história. Em janeiro de 2015, o senhor Gabriel começou a me seguir no Instagram. E Gabriel morava onde? Em Passo Fundo, e eu estava há um mês em Florianópolis. E lá em Passo Fundo a gente morava a 3 quadras de distância e a gente nunca tinha se encontrado. Eu vim morar pra Florianópolis em 2015 e a gente começou a conversar pela internet. Aí, beleza, eu já aqui, querendo voltar, Gabriel tava lá em Passo Fundo e eu aqui, meu Deus, cara, daí juntou com essa história de não fazer amizade e tal, assim, foi muito difícil. 2015 foi um ano super difícil de adaptação, de rotina. Até que, tipo, eu meio que aceitei morar aqui. Quando eu entendi e aceitei, as coisas aconteceram, né? Eu acabei me apaixonando pela cidade, achei estágio, fui me identificando, fui cada vez mais... Por isso que eu acho que eu me joguei muito no profissional e disse, cara, não tá acontecendo nada na minha vida pessoal, eu vou me jogar no profissional. E fui, né? Hoje eu já sou uma pessoa bem mais equilibrada, né? Mas já fui muito mais profissional na minha vida. Aí fui, daí me formei, metade de 2017, já com amigas, enfim, aquela história toda, né? Tinha passado, trauma, aquela história. Me formei, daí depois comecei a atender, daí o resto da história você já sabe, né? E daí, este ano, eu acho que eu falei daí umas 1000 vezes, né? E daí, nesse ano, na metade do ano, como vocês já me acompanham, eu saí de casa, fui morar com meu excelentíssimo namorado. E é isso aí, gente. Essa é a minha história de vida, meio enrolada, meio uma hora numa cidade, outra hora na outra. Talvez você se perdeu na linha do meio do caminho, né? Porque eu nunca morei na mesma casa, eu nunca morei na mesma cidade o tempo inteiro. O lugar que eu mais fiquei foi em Florianópolis. Então, eu tô aqui desde 2015 e agora 2021. Então, são 6 anos. Foi o lugar que eu mais vivi na mesma cidade, foram 6 anos, que agora é aqui. Escolhemos Floripa porque a gente se encantou lá em 2004, quando a gente morou aqui pela primeira vez, e porque é fantástico, né, gente? Florianópolis é lindo, a gente adora, somos gaúchos, gaúchos de verdade, assim, de honrar muito a tradição, chimarrão e tal, mas a gente acaba morando aqui em Floripa. Eu sei que tem muito gaúcho por aqui e a gente é apaixonado, né, pelos manezinhos, pela ilha, pela essa cidade fantástica. E essa é um pouquinho da minha história de vida, né? Acho que eu fiz um resumo do resumo do resumo. Teria muito mais coisas pra falar, né? Basicamente é isso que aconteceu na minha vida. Então, espero que você tenha gostado, né, de conhecer um pouquinho mais dos meus bastidores, da minha vida pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo do canal.